vocês? Espero que sim. Estamos aqui para apresentarmos mais uma videoaula para você, videoaula de linguagem, códigos e suas tecnologias. Aqui quem vos fala é o professor Edson Cavalcante. E hoje nós estamos com estudo de gramática, classes gramaticais, e dentro das classes gramaticais iremos estudar um pouquinho de advérbio. Mas antes de estudarmos sobre advérbio, nós temos aí um pensamento de Albert Einstein. Nunca consideres o estudo como uma obrigação, sim como uma oportunidade para penetrar num belo mundo e maravilhoso. Sabe, você possa aprender mais, você possa estar aqui para saber mais, não porque você está obrigado a fazer isso, mas porque você quer fazer isso, porque você quer concluir o curso de EJA módulo 1 para passar para o curso de EJA módulo 2 e consequentemente adquirir a sua certificação de ensino médio. Um abraço, vamos adiante. Revendo aqui o conceito sobre classe das palavras, nós temos classe das palavras ou classe gramatical, é a classificação das palavras ou de um grupo de palavras de acordo com a sua função na língua portuguesa. Cada palavra tem um sentido, tem um significado e tem uma classificação. Elas podem ser de dois tipos, variáveis e invariáveis. As palavras variáveis são aquelas que variam em gênero, masculino, feminino, número, plural, singular e grau, aumentativo e diminutivo. Nós temos aí os substantivos, os verbos, os adjetivos e os pronomes artigo e numeral como palavras variáveis. As palavras invariáveis são aquelas que não têm variação, elas não variam de jeito nenhum. São as preposições, as conjunções, as interjeições e o advérbio. É exatamente este rapazinho que nós iremos analisar agora morfologicamente. Beleza, pessoal? Vamos em frente. Veja um exemplo no contexto geral do significado da palavra na sua parte morfológica, na classe ou classificação das palavras. Nós temos aí a criança andava meio distraída. Temos a expressão criança, a criança andava meio e distraída. Cada uma dessas palavras tem uma classificação. O a é artigo, o artigo pode ser definido ou indefinido, nesse caso o a é definido. Criança é substantivo, nesse caso comum de dois gêneros e singular. Andava é verbo, nesse caso verbo de ligação, está no passado e na terceira pessoa do singular. Meio é advérbio de modo e distraída é um adjetivo no seu feminino e no seu singular. Isso é um resumo de classe das palavras nessa frase. Poderia ter outras frases, outros contextos, mas nós escolhemos esta frase. Beleza, pessoal? Vamos para frente, sossegado? Vamos lá. Advérbio. Veja, nós temos 5 frases que possuem diferentes sentidos, mas passam a mesma ideia. Veja aí, ó. Meus pais viajaram. Eu posso apenas dizer meus pais viajaram, mas eu quero intensificar mais isso, quero colocar uma circunstância. Então, meus pais viajaram ontem, já ficou diferente, né? Terceira, meus pais viajaram ontem pela manhã. Olha como mudou o seu sentido ou o seu significado. Nós temos aí uma modificação dos termos, né, pelo verbo. Então, nós temos alegremente, meus pais viajaram ontem pela manhã, é o quarto exemplo. Veja que alegremente modificou novamente o sentido do verbo viajar. Quinta frase. De avião, meus pais alegremente viajaram ontem pela manhã à Itália. Veja que a expressão de avião, alegremente, ontem pela manhã e à Itália são termos que modificaram
muito e muito mesmo o verbo viajar. Tá entendendo, pessoal? Então isso é o que nós chamamos de advérbio, essas palavras que modificam o sentido de um verbo, de um adjetivo e de um advérbio, mas a expressão advérbio quer dizer exatamente ad junto ao verbo, isso é, pertinho do verbo ali. Então ele modifica o sentido do verbo em termos com circunstancial. Beleza, pessoal? Vamos para frente. Espero que vocês estejam aprendendo. Então o conceito de advérbio é uma palavra invariável que acompanha o verbo, o adjetivo ou outro advérbio e modifica o seu sentido. Essa modificação se dá de várias formas e é exatamente isso que nós iremos ver, a classificação dos advérbios. Mas antes disso, vamos ver um exemplo no seu geral. Eu poderia escrever essa frase da seguinte forma: ela escrevia notícias de sua cidade, contava para o mundo como andavam os acontecimentos, narrava os fatos, descrevia as pessoas, criava algumas mentiras e seguia a vida. Poderia ser assim, mas não. O escritor, ele resolveu aqui, o autor da frase, ele resolveu colocar alguns termos que modificaria os verbos presentes. Sempre modificou o verbo escrevia. Ali, nesse caso, modificou, na verdade, o verbo escrevia, o verbo andava, né? No caso, resolveu mudar um pouco aqui a expressão acontecimento, narrava os fatos e descrevia pessoas, criava mentiras. Então a expressão assim modificou o verbo seguia, e nós temos aqui a classificação dessas palavras em termos circunstancial, em conhecimento de morfologia, em classificação das palavras no termo advérbio. Sempre indica tempo, ali indica lugar e assim indica modo. Beleza, pessoal? Sossegado? Então vamos para frente. Na classificação, os advérbios podem ser de tempo, de lugar, de modo, de intensidade, de afirmação, de negação, de dúvida, de instrumento, de exclusão e de inclusão. Eu coloquei aqui um parênteses com 3 pontinhos porque tem mais. Você pode ter advérbio de finalidade, você pode ter advérbio de consequência, você pode ter advérbio de causa, você pode ter advérbio de comparação, né? E muitos outros tipos de advérbio. E você vai estudar mais sobre isso quando você estiver estudando orações subordinadas adverbiais. Beleza, pessoal? Mas nós escolhemos esses 10 tipos de advérbios para falarmos nessa aula. O bom é saber que advérbio é aquela expressão, aquela palavra que vai modificar o sentido do verbo presente naquela frase, ou algum adjetivo que está presente na frase, ou ainda um advérbio que acompanha outro advérbio. Nesse sentido, ele modifica circunstancialmente esta palavra, ou verbo, ou adjetivo, ou o próprio advérbio. Sossegado? Veja 4 exemplos de advérbio de tempo. Ontem tivemos uma reunião de trabalho. Então veja só, ontem, né, foi o momento da reunião. Sempre estaremos juntos. Veja que aqui o tempo não é limitado, ele é limitado, é sempre, constantemente, né? Então, a terceira frase, quando, veja, iremos à praia quando, né? Então, iremos à praia quando chegar o fim dessa pandemia. Então, não é logo, não é para já, é só quando terminar. Então, o momento certo é quando. Todos ficaram quietos no momento que o professor entrou na sala de aula. Então, veja que no momento em que indica o tempo qual os alunos ficaram quietos, né? Ou as pessoas ficaram quietas. Eu falei alunos porque se trata de sala de aula e de professor. Beleza, pessoal? Vamos para o exemplo de advérbio de lugar. Minha casa fica logo ali. Poderia ser minha casa fica
em São Paulo, minha casa fica em Beberibe, minha casa fica em Cascavel. Não, fica logo ali porque está próximo da pessoa, mas ali é um advérbio de lugar. O livro está embaixo da mesa, poderia ser em cima, poderia ser do lado, poderia ser atrás, mas o lugar que ele está é embaixo. Então, embaixo é advérbio de lugar. Meu primo mora em Fortaleza, no bairro de Meireles. Veja, ele mora na capital Fortaleza, que é lugar, e o bairro, que é lugar, Meireles. Portanto, são 3 exemplos de advérbio de lugar. Sossegado, pessoal? Estão entendendo? Então, vamos continuar. Exemplo de advérbio de modo. Veja o modo como, se encontra determinada situação, determinado fato. Então, o verbo de fato vai ser modificado em termos de modo. Vamos ver aí, olha aqui. Fui bem na prova, olha aí. Veja que bem modificou o sentido de fui. Nesse sentido, bem. Estava andando depressa. Veja que a palavra depressa indica o modo como o sujeito da frase estava andando, modificou o sentido do verbo andar. Ele visitou seus pais forçadamente, depois da visita seguiu tranquilamente. Veja que a palavra forçadamente e tranquilamente modificou os 2 verbos. Forçadamente modificou o verbo visitar e tranquilamente modificou o verbo seguir, mas você percebe que forçadamente está modificando o termo ela, e o tranquilamente também está modificando o sentido de como ela ficou depois da visita com seus pais. Beleza, pessoal? Espero que vocês estejam entendendo o que seria, na verdade, a identificação de um advérbio de modo. Advérbio de intensidade. Comeu demasiado naquele almoço. Ela gostava bastante dele, isto é, ela gosta bastante dele. O pai ficou muito feliz com o presente que ganhou. Veja que os advérbios demasiado, bastante, muito, intensifica o verbo nesse caso, dá uma circunstância de intensidade para os verbos. Demasiado, comeu, o verbo gostar, para bastante, e muito intensifica o verbo ficou. Beleza, pessoal? Vamos para frente. Exemplo de advérbio de afirmação. Advérbio de afirmação é aquele advérbio que diz que realmente um fato irá acontecer, constata a circunstância presente ali no verbo, na ação do verbo. Estou realmente empolgado com este show. Veja que realmente é final, afirmativo. Maria avaliou positivamente a peça de João. Veja que não foi uma avaliação qualquer, ela avaliou positivamente, então ela afirmou ser mesmo boa a peça de João. João certamente viu Maria no teatro, isso é um inventário. Veja que ela afirmou categoricamente, então certamente é um advérbio de afirmação. E a expressão com certeza terá premiação no final do ano está dizendo que não é uma dúvida, é realmente a certeza. Então, advérbio de afirmação. Espero que vocês estejam entendendo, pessoal, espero que vocês estejam compreendendo, Vamos para frente. Advérbio de negação. O gatinho não comeu a ração, nem bebeu o leite. Veja que não e nem são advérbios de negação, Embora a expressão nem em uma classificação sintática poderia ser de fato uma outra tipo de classificação, como por exemplo uma conjunção, mas aqui ele está sendo um advérbio de negação. Veja, o gatinho não comeu a ração, o gatinho não bebeu o leite. Está vendo aí? 2. Não quero ser patrocinador de torneio nunca mais. Observe que não e nunca são de fato esses advérbios, Esses advérbios. Então, nós temos advérbio de negação, não, advérbio de negação, nunca. Jamais imaginei que seria decepcionado assim. Nós temos jamais como um advérbio de negação. Sossegado, pessoal? Estão entendendo? Beleza, vamos para frente. Advérbio de dúvida.
talvez vá hoje à casa de Rodrigo. Veja que aqui expressa dúvida, não está afirmando que vai e nem tampouco está negando que vai, mas não tem certeza se vai. Então, talvez é um advérbio de dúvida, assim como caso, assim como provavelmente. Beleza, pessoal? Vamos para frente. Você esteja compreendendo a minha aula, né? Exemplo de advérbio de instrumento. A garota fez sua atividade com a caneta. Olha aí, instrumento, a ferramenta que ela utilizou para fazer a atividade. Vocês também irão realizar a minha atividade já já. Será que é com caneta? Será que é lápis? Não sei, mas que você irá fazer essa atividade, isso eu sei. Vai utilizar um advérbio de instrumento para fazer esta atividade. Assim como o exemplo 2, com a pistola, e assim como o exemplo 3, celular, computador ou rede. Então vemos aí, com a pistola o bandido intimidava os reféns. A pistola é um advérbio de instrumento, né? Os alunos estão estudando via celular ou computador ligado à rede. Perceba que o instrumento utilizado para os alunos entenderem as aulas e acompanharem as aulas é o celular, o computador e um instrumento redes sociais. Beleza, pessoal? Aí, ou rede internet. Exemplo de advérbio de exclusão e inclusão. Coloquei os dois aí porque esses advérbios eles são advérbios que indicam antagonismo, ou vamos dizer, são palavras antônimas, não é assim? Então temos o primeiro exemplo. Este escritório é somente, viu? Então é excludente, né? Não é para outra pessoa, somente meu. Veja aqui, esta caneta é utilizada exclusivamente pelo diretor. Muitas pessoas poderão utilizar outras canetas, mas aquela caneta é exclusiva do diretor. Então ele exclui outras pessoas e inclui apenas esse diretor. Apenas Marcos está na sala, né? Veja aqui, apenas é o único, outras pessoas estão em outros compartimentos da casa ou da empresa, sei lá, mas apenas Marcos estava naquela sala, então exclui os outros, apenas advérbio de exclusão. Vamos ver agora exemplo de advérbio de inclusão. Até a Maria vai viajar conosco. Veja que incluiu, a expressão até quer dizer advérbio de inclusão, assim como também, veja, a Maria vai viajar, o João também, veja, então não é só Maria que vai viajar, incluíram João nesta viagem, então também é um advérbio de inclusão. Pessoal, terminamos aqui a nossa aula de gramática, né? Classe das palavras, e dessa classe de palavras nós estudamos sobre advérbio. Muito obrigado por vocês terem feito parte dessa aula, vocês tenham aprendido, tirado a dúvida de vocês. Conclusão: advérbio é toda e qualquer palavra ou expressão que modifica circunstancialmente um verbo que está presente na frase. Advérbio acompanha sempre o verbo, modifica sempre o verbo, embora possa modificar também um adjetivo ou um próprio advérbio. Um forte abraço para todos vocês, pessoal, e agora vamos um pouco de arte. Mas antes vamos a uma atividade de classe gramaticais advérbio. Tranquilo? Questão de número 1, uma questão de universidade, né, de vestibular. Em todas as alternativas há dois advérbios. Nós estudamos que o advérbio ele modifica o sentido do verbo, um sentido circunstancial, de modo, de tempo, de afirmação, de negação, de dúvida, de instrumento, de inclusão, de exclusão e outros mais. Então nós vemos aqui que em todas as frases contém dois advérbios, mas a exceção está em uma, isto é, uma ou não tem nenhum advérbio ou só tem um, não tem dois. Então vamos lá, acompanhar aqui. Ele permaneceu muito calado. Amanhã não iremos ao cinema. O menino ontem cantou desafinadamente. Tranquilamente realizou-se hoje o jogo.
ela falou calmamente e sabiamente. Então veja que em todas as frases nós temos dois advérbios, apenas na primeira não temos. Nós temos aqui ele, pronome, permaneceu, verbo, muito, é um advérbio de intensidade, mas calado não é um advérbio, é um adjetivo, né? Então seria esta frase. Veja que as demais frases, todas elas têm dois advérbios. Nós temos o advérbio de tempo, manhã, um advérbio de negação, não. Aqui nós temos um advérbio de tempo, ontem, e um advérbio de modo, desafinadamente. Tranquilamente, advérbio de modo, e hoje, advérbio de tempo. Aqui na outra fase nós temos dois advérbios de modo, calmamente e sabiamente. Porém, na primeira nós não temos, portanto, a primeira frase é a frase que não tem dois advérbios. Sossegado, beleza? Entenderam? Vamos para frente. Aqui, na segunda questão, nós vamos classificar os advérbios que estão em destaque. Os advérbios em destaque são hoje, não, talvez, muito, alegremente. Então, o que eu vou fazer? Vou classificar. Como é que eu classifico? Eu sei que o advérbio modifica o sentido do verbo em termo circunstancial. Então, eu vou lá naquela lista de 10, né, que eu dei na aula aí, e vou saber a classificação. Mas não precisa, porque aqui nós já estamos tomando a iniciativa, né? Hoje, tempo. Não, de negação. Talvez seria o quê? Certeza? Não, dúvida. Muito, muito, intensifica o sentido, vê a intensidade. E alegremente é o modo como Pedro se despediu da família. Portanto, nós temos aí a classificação, né? A, advérbio de tempo. B, advérbio de negação. C, advérbio de dúvida. D, advérbio de intensidade. E E, advérbio de modo. Pessoal, um forte abraço em vocês aí. Gratidão mesmo por vocês terem assistido a minha videoaula de língua portuguesa. Mas não terminou ainda não. Nós vamos para a videoaula de arte e educação, ou para a aula de arte e educação, visto que nós temos aqui a área é linguagens e códigos, né? Na próxima aula nós vamos aí ver se a gente traz um pouco de inglês e um pouco de educação física. Conceitos de arte, né? As artes e seus conceitos. Veja, nós temos aqui um painel com vários tipos de arte, né? Nós temos aqui a arte abstrata, nós temos a arte moderna, a arte antiga, a arte rupestre, né? A arte contemporânea e por aí se vai, né? Então, nós temos que arte rupestre é aquela arte antiga, a arte da pré-história, a arte das cavernas, né? Aquela arte da pintura, dos desenhos, né? Das representações artísticas gravadas onde? Nas paredes, nos tetos, né? Nas rochas das cavernas, né? Então, esse tipo de arte, né, teve início no período paleolítico, né, no período neolítico ou na pré-história, ou ainda idade da pedra, idade dos metais, né? Então nós temos aqui mais alguma coisa sobre esse tipo de arte, a arte pré-histórica, também chamada de arte rupestre, né? E os primeiros, né, artefatos desse tipo de arte considerou-se aqui no ano de 25.000 a 8.000 anos. Isso porque que é 25.000 e está diminuindo. Como vocês sabem, né, na linha do tempo da história se conta que o centro é Cristo. Então tudo que é antes de Cristo vem decrescendo, né? Vai antes de Cristo do menor para o maior, né? O maior está lá no início, aí vem aqui e termina em Cristo. E depois de Cristo? Depois de Cristo, aí vem o ano 1 e está no ano de 2020, que é este ano que nós estamos. Então, na linha do tempo é assim. Aqui, como é pré-história, né? Antes da história, antes da escrita, antes da cova, antes do descobrimento das civilizações, então é antes de Cristo, então vem do maior para o menor. Beleza, pessoal? O outro período artístico, nós temos a Idade Antiga, né? A arte da Idade Antiga, elas são evidenciadas e desenvolvidas
né, já tinha civilizações, as civilizações antigas, né, isto é, já existia a escrita já tinha sido descoberta, se é que a gente pode dizer isso, né, o homem já tinha inventado a escrita, já sabia contar matematicamente, já tinha descoberto a pólvora, já existia civilização, né, já existia determinadas regras, já existia até leitura, saber, essa coisa toda. Então a arte antiga compreende a arte das civilizações, né? E as civilizações que deixaram mais registro desse tipo de arte foi a civilização egípcia, grega e romana. Beleza, pessoal? Vamos para mais um período artístico, o período medieval, ou período da Idade Média, ou ainda o período medievalino, né? Assim, então nós temos aqui que a arte medieval é aquela que foi produzida entre o século V e século XV, nesse caso depois de Cristo, né? Assim, está associada à religiosidade, isto é, o centro da arte nesse período é a religião, o centro é a influência da vida das pessoas, Deus como o centro das atenções. A razão não era muito foco aqui, a ciência não era muito foco, né? Era Deus, a religiosidade, tanto que a representação legal de Deus nessa época, que artística, né, compreendida através das pinturas, da escultura, era os líderes religiosos, a igreja, digamos assim. A Idade Moderna é um novo período da obra de arte, né? A Idade Moderna é um conjunto de expressões artísticas que surgiu na Europa, né? Isso no início, né? Ou final, melhor dizendo, do século XIX e perdurou até o século XX, lá pelo meio do século XX, porque depois daí veio a idade pós-moderna ou contemporânea, né? E aqui no Brasil isso se consolidou com a Semana da Arte Moderna, né? Dia 17, né, de fevereiro, né, alguns falam assim, de 1922, daí a Semana de 22, conhecida no Brasil, que foi a Semana da Arte Moderna, né, que de repente começou esse desvínculo da briga dos modos ou dos conceitos antigos, ou seja, da arte antiga, da arte moderna para a arte mais atualizada, isto é, eu falei arte moderna e antiga não, mas é arte antiga e arte clássica, medieval. Então partiu-se para um novo conceito de arte, né? Tanto que os artistas buscaram aí uma briga intrínseca, vamos dizer assim, entre o bom senso e o bom gosto na escola de arte em Coimbra, né? Então a gente tem de fato aí que a arte moderna é esta arte que veio colocar o artista à frente do seu tempo, isto é, que queria colocar o artista com a velocidade do tempo, né? Queria colocar o artista com novas visões tecnológicas, científica, a mudança, a chegada das máquinas, a revolução industrial, essa coisa assim. Então os recursos utilizados eram as cores mais vivas, as figuras eram deformadas, né, em forma de cubo e algumas vezes cenas ilógicas, né? Assim, a arte contemporânea é a arte que vem depois da arte moderna, né? Que é essa arte que perdura até hoje, conhecida também como arte pós-moderna. É uma tendência artística que surgiu depois, né? De repente aí, depois da Segunda Guerra Mundial, por isso que é uma arte denominada pós-guerra. Então foi depois de meados do século XX, né? Partindo para o século XXI, tá entendendo? Então nesse caso aqui perdura até hoje, a arte contemporânea se prolonga até os dias atuais, como está escrito aí, é o período esse denominado de pós-modernismo, que é uma arte mais abstrata, né? Como a arte que impressiona, o abstracionismo, o impressionismo, o expressionismo, né? É uma arte que relata uma coisa mais abstrata, vamos dizer assim. Então tudo que se cria hoje
poderá ser considerado como arte se está de fato envolvendo emoção, sentimentalismo, uma comunicação, uma nova ideia, um novo conceito dentro de uma estética bela ou grotesca. Beleza, pessoal, até aí, né? E assim nós temos aqui um exercício, né, de fixação para vocês. Esse exercício ponha os códigos abaixo. Nós falamos de arte pré-histórica ou rupestre, falamos de arte antiga, falamos de arte mediana ou arte medieval, falamos de arte moderna e falamos de arte contemporânea ou arte pós-moderna. Então essa figura aqui seria um tipo de arte. Que tipo de arte seria essa daqui, né? Seria o código 1, 2, 3, 4 e 5. Esse código para cá seria qual código? Né? E nós temos também as outras figuras aqui. E qual seria o código dessas figuras, né? A gente percebe perfeitamente que nós poderíamos de fato expor aqui para a primeira imagem o código da arte medieval. Veja a religiosidade presente, as cores obscuras, né, que são as características da arte mediana. Essa arte aqui é uma arte mais liberada, que utiliza na verdade aqui as figuras geométricas, né, os cubos, coisa parecida. Então se encaixaria na arte moderna código 4, né? A gente tem aqui essa arte mais abstrata que o interlocutor, quem está observando, na verdade essa galeria de arte tem que mergulhar mais no sentimentalismo do autor. A gente tem uma arte pós-moderna. Já esta arte aqui você percebe, né, que é uma arte grotesca. A gente tem uma arte rupestre, portanto uma arte da pré-história. Essa daqui nós percebemos aqui que tem tudo a ver com uma arte egípcia, né? Então nesse caso seria uma arte antiga. E para finalizar nós poderíamos classificar esse quadro aqui, essa pintura, como uma arte pós-moderna. Pessoal, agradecimento a vocês. Pode demorar, pode ser difícil, pode até machucar, mas com fé e esforço seu sonho poderá se realizar. Então, qual seria o foco? Foco nos estudos, foco no saber, foco na sabedoria. Sonhe, mas se esforce para que você possa realizar esse sonho. Um forte abraço para todos vocês e que Deus possa te abençoar constantemente.